Ela acordou com os olhos marejados, o coração acelerado e um pressentimento inexplicável. Era para ser o dia mais feliz da sua vida. O dia em que vestiria o vestido dos seus sonhos. Atravessaria o corredor rodeada de flores e olhares emocionados. E finalmente diria, sim, ao amor da sua vida. Mas algo estava errado. Muito errado. Antes de começarmos esta história, diga-nos nos comentários de que cidade está nos assistindo. Aproveite o vídeo. Naquela manhã, às 8h32 da manhã, sua mãe entrou no quarto com lágrimas nos olhos. A princípio, ela pensou que algo tinha acontecido com o avô, cuja saúde já era frágil. Mas não, era pior, mais pessoal, mais cruel. O vestido de noiva, aquele que ela havia escolhido com tanto carinho, que simbolizava anos de amor e esperança, tinha sido destruído. Cortado em tiras, violado, e ao lado dos restos de tecido. O véu, rasgado quase ao meio, como se alguém tivesse tido prazer em arrancar-lhe o sonho pelas mãos. Nos bastidores de um casamento perfeito, revelam-se segredos inimagináveis. E a mulher que, por anos, sorriu ao seu lado como sogra amorosa, se tornaria, naquele momento, o centro de uma dor inexplicável. O que leva alguém a destruir o símbolo do amor de outra pessoa? Ciúmes, vingança, ou algo ainda mais sombrio. Nada naquele dia sairia como planejado. Mas talvez, só talvez, isso ensinaria algo sobre perdão, limites, e sobre o tipo de amor que sobrevive mesmo quando tudo se parte em pedaços. Desde pequena, ela sonhava com aquele momento. Não com castelos nem carruagens. Mas com um amor real, daqueles que resistem ao tempo. Que crescem mesmo nos dias difíceis. E quando conheceu Lee, no último ano da faculdade, sentiu que enfim tinha encontrado o que sempre procurou. Ele era gentil, atento, fazia com que ela se sentisse vista. Nos primeiros encontros, ele ouvia mais do que falava. E ela, que sempre teve medo de ser muito intensa, finalmente se sentiu livre para ser inteira. Foram 5 anos de relação construída com calma. Viagens improvisadas, domingos preguiçosos, jantares queimados e risadas na madrugada. Quando ele a pediu em casamento, de joelhos no lugar onde deram o primeiro beijo, ela chorou, não só de felicidade, mas de alívio. Afinal, era ali que ela queria ficar. Para sempre. Decidiram-se casar na cidade onde tudo começou. Uma pequena vila universitária, cercada por campos, árvores frutíferas e memórias. Uma amiga da faculdade ofereceu a propriedade da família, uma fazenda antiga, restaurada com charme, que parecia saída de um filme. Ela aceitou na hora. Cada detalhe foi planejado com carinho. O buquê com lavandas secas que a avó amava. As luzes amareladas penduradas nas árvores. A trilha sonora com canções que marcaram a história dos dois. E o vestido. O vestido, branco, leve, com rendas delicadas e botões de pérola. Foi amor à primeira prova. Quando o vestiu, teve a certeza, é com este que vou começar a minha nova vida. Durante meses, organizou tudo enquanto conciliava trabalho, ansiedade e expectativas. A família de Lee parecia apoiadora. A sogra, Karen, era simpática, participativa, nunca houve conflitos. Até mesmo quando, 2 anos antes, ela e Lee precisaram morar com os sogros por um verão. Tudo correu bem. Karen os tratava com respeito e sempre se mostrava solícita. Por isso, não havia motivo para desconfianças. Mas à medida que a data se aproximava, pequenos ruídos começaram a surgir. Mensagens não respondidas, comentários passivo-agressivos. Karen perguntava constantemente sobre os custos da cerimónia, como se procurasse um ponto de discórdia. Em um jantar, chegou a dizer que casamento é uma bobagem moderna. O que importa é a convivência no dia a dia. Ela riu, desconversou, mas algo dentro dela se apertou. Seria ciúmes, insegurança, não quis acreditar. A tensão cresceu silenciosamente. Quando Karen perguntou se poderia ficar na casa da propriedade, a resposta foi clara, mas suave: a casa está reservada para a equipe e minhas madrinhas. Mas reservamos um ótimo hotel para vocês. Com todo carinho. Karen sorriu, mas seus olhos endurecerão por um instante. A noiva ignorou, era a emoção do casamento. Talvez tudo estivesse sendo interpretado demais. A última semana foi um turbilhão. Flores, prova de cabelo, madrinhas chegando, risadas nervosas no sofá da casa antiga. Na véspera, uma noite de filmes, pipoca e espumante com suas melhores amigas. Roupões personalizados, playlists nostálgicas, promessas de felicidade eterna. Ela colocou o vestido cuidadosamente no closet do quarto principal. Beijou os dedos e tocou o tecido como um ritual sagrado. Naquela noite, adormeceu com o coração tranquilo. Estava tudo pronto, tudo perfeito. Ou pelo menos, era o que ela pensava. Na manhã seguinte, ao ser acordada pelas lágrimas da mãe, ela descobriria que até os sonhos mais lindos podem ser dilacerados em silêncio, por alguém que você jamais esperaria. Quando Karen e o pai de Lee chegaram à cidade, o ar parecia carregado de uma tensão invisível que ela não soube explicar na hora.
Eles acreditavam que ficariam hospedados na propriedade, em alguma das casas espalhadas pelos jardins. Uma confusão que, para a noiva, parecia um pequeno deslize, um mal-entendido simples. Afinal, durante o jantar familiar semanas antes, ela havia informado a todos sobre a reserva do hotel, indicando com carinho os contatos e detalhes. Tinha certeza de que ninguém confundiria. Mas a expressão nos olhos de Karen naquela noite denunciava outra coisa, uma expectativa frustrada. Um desapontamento que ninguém ousava nomear. A noiva sentiu um nó no estômago ao perceber que talvez aquele fosse o primeiro sinal de que as coisas não seriam tão simples quanto imaginara. O desconforto silencioso se espalhou durante o jantar, entre conversas evitadas e olhares fugídios. Karen parecia distante, às vezes perdida em pensamentos, outras vezes observando com um brilho estranho no olhar. O pai de Lee tentava manter a calma, mas a rigidez em seu rosto denunciava o cansaço e a preocupação. Ela tentou acalmar os próprios sentimentos, justificando para si mesma que era apenas o stress do momento, a pressão de tudo que envolvia o casamento. Mas, no íntimo, uma voz persistente a alertava: algo estava errado. Porque Karen recusou-se a aceitar um quarto no hotel, mesmo sabendo que estava tudo reservado e pago. Porque insistia em ficar próxima, quase invadindo os momentos que deveriam ser dela e do noivo. A noiva se viu em um turbilhão de emoções, raiva por se sentir invadida, medo de que a harmonia construída fosse desmoronar, tristeza por perceber que sua sogra não seria apenas uma espectadora do amor, mas talvez um personagem de conflito. Os dias passaram com pequenas batalhas invisíveis. Karen se isolava, mas ao mesmo tempo observava com olhos críticos cada passo da noiva. O silêncio pesado entre elas carregava palavras não ditas, dúvidas e ressentimentos que cresciam em silêncio. Em uma conversa rápida, a noiva ouviu de uma das madrinhas: às vezes, quando alguém está prestes a perder o controle, age antes de pensar. Essas palavras ficaram ecoando em sua mente, sem que soubesse ao certo se referiam à sogra ou a si mesma. Naquela noite, enquanto a casa antiga iluminada pelas velas respirava uma atmosfera de expectativa e ansiedade, a noiva tentou se concentrar no que realmente importava: o amor entre ela e Lee. Tentou afogar os medos nas risadas das amigas, no som distante da música, nos pequenos gestos de carinho que ainda restavam. Mas, por trás daquele sorriso forçado, havia um coração que já começava a se preparar para a tempestade que se aproximava. Silenciosa e devastadora, mal sabia ela que, naquela madrugada, enquanto dormia, algo aconteceria que mudaria para sempre não apenas o seu dia, mas toda a sua vida. A manhã seguinte traria a pior dor, a destruição do seu vestido. E com ele, a última esperança de um casamento perfeito. O despertador tocou como qualquer outro dia. Mas para ela, nada seria igual dali em diante. Acordou com o som da voz trêmula da mãe do outro lado do quarto. Um choro contido que carregava um peso que ela jamais imaginara sentir. Num gesto hesitante, a mãe entrou no quarto onde o vestido de noiva deveria brilhar em seu cabide. Pronto para o grande momento. Em vez disso, encontrou pedaços de tecido espalhados, cortados em tiras irregulares, como se alguém tivesse decidido rasgar não só o vestido, mas também os sonhos que ele representava. Ela ficou paralisada, os olhos fixos naquela cena que parecia um pesadelo do qual não conseguiria acordar. Cada corte, cada fenda no véu, denunciava um ato de violência silenciosa. A imagem do vestido, que tantas vezes imaginara vestindo com sorrisos e lágrimas de felicidade, agora era um símbolo de traição e dor profunda. O peito apertado, a respiração entrecortada, ela sentia a esperança se desfazer em seus dedos. A mente girava em busca de respostas impossíveis. Quem faria isso? Porquê? Apenas alguns tinham acesso ao quarto naquela noite: Lee, seus pais, os irmãos dele e as madrinhas. Mas a certeza mais dolorosa vinha do silêncio das madrinhas e da negação das outras possibilidades. Só podia ser ela, a sogra que, até então, era a imagem de carinho e respeito. A sensação de ter sido traída por alguém que amava e confiava dilacerava seu coração em silêncio. Ligou para Lee com a voz embargada, conseguindo pronunciar apenas uma frase antes de entregar o telefone à mãe: a tua mãe destruiu o meu vestido. No outro lado da linha, sentiu a fúria e a confusão de quem não podia acreditar naquela verdade cruel. A ligação terminou abruptamente quando Karen desligou na cara do filho, evitando o confronto que o dia exigia. A irmã de Lee tentou desacreditar a versão, negando que a mãe fosse capaz de tamanha crueldade. Mas a ausência de outras suspeitas pesava como uma sentença inevitável. O dia que deveria ser repleto de alegria e promessas eternas virou um campo de batalha silencioso. Cada sorriso escondia lágrimas contidas, cada olhar era um desafio para manter a compostura. Ela se viu dividida entre o amor pelo homem que iria casar e a revolta contra quem tentava destruir aquela felicidade. A dor da traição não era apenas pelo vestido, mas pela violência que aquele ato simbolizava contra seus sonhos, sua dignidade e sua confiança. Enquanto o relógio avançava para o momento da cerimónia,
Ela lutava para manter-se firme. Sabia que não poderia permitir que aquele ato a derrotasse. Ainda assim, o vazio deixado pela ausência daquele vestido perfeito queimava em sua alma. Um lembrete constante de que nem todo o amor está livre de tempestades. Mas o que ela não sabia era que a tempestade ainda estava longe de passar. Por trás da sombra daquele ato brutal, escondia-se uma verdade que ninguém poderia imaginar, uma doença silenciosa que alterava pensamentos e ações. Confundindo amor com medo e realidade com delírio. A revelação desse segredo traria à tona não apenas a necessidade de perdoar, mas também de compreender o que significa enfrentar o inesperado quando a vida se desmancha em pedaços. E assim, a tragédia do vestido destruído seria apenas o começo de uma jornada de dor. Aprendizado e, quem sabe, redenção. Lee segurava o telefone com força. O rosto tenso e a voz carregada de uma mistura de incredulidade e raiva. Karen, por que você fez isso? A ligação caiu abruptamente, um desligar frio e definitivo que cortou o fio tênue de esperança que ainda existia. O confronto não era apenas com a mãe, mas consigo mesmo, dividido entre o amor pela mulher que estava prestes a casar e a lealdade à própria mãe. A dor daquela traição familiar cravava-se fundo, como uma faca que não podia ser retirada sem sangrar ainda mais. A irmã de Lee tentou amenizar a situação, insistindo que a mãe jamais faria algo assim, que devia haver um engano, um mal-entendido. Mas diante do silêncio e da falta de explicações, a única certeza que restava era a ausência de alternativas. A noiva sentia o peso de cada palavra não dita, cada olhar evitado. A família, que antes era um porto seguro, agora se tornava um labirinto de desconfianças e medos. Lee tomou uma decisão difícil: Karen não estaria presente no casamento. A notícia se espalhou rapidamente, causando choque e tristeza entre os familiares, mas também um estranho alívio para quem conhecia o drama oculto. Karen, por sua vez, entrou em um estado de confusão e desespero que ninguém havia previsto. O comportamento dela, antes apenas enigmático, agora parecia um grito silencioso por ajuda. Uma súplica feita através do caos. O dia do casamento chegou envolto em uma mistura dolorosa de emoções. A ausência da sogra foi sentida como um vazio no meio da festa, um lugar marcado por sombras e perguntas que não podiam ser respondidas ali. Mas o casal, cercado pelos amigos e familiares que apoiavam sua união, encontrou forças para seguir em frente. O vestido perfeito fora substituído. E com ele, a noiva vestiu não apenas um novo tecido, mas uma armadura invisível feita de coragem e resiliência. Cada sorriso que ela oferecia escondia batalhas internas, lembranças de noites em claro e lágrimas silenciosas. A cerimónia, embora linda, era tingida por essa dualidade, o começo de uma nova vida. Mas também a lembrança constante do que fora perdido. A noiva aprendeu que a felicidade muitas vezes vem acompanhada de cicatrizes. E que o verdadeiro amor exige enfrentar o que há de mais doloroso com o coração aberto. Mesmo diante da dor, a esperança permanecia. A verdade fragmentada daquela manhã ainda precisava ser compreendida. E o futuro reservava revelações que mudariam para sempre o significado daquele dia. O amor, por mais forte que fosse, precisava de mais do que votos, precisava de compreensão, perdão e, sobretudo, humanidade. Assim, enquanto a festa seguia, uma nova história começava a se desenhar. Uma que iria muito além do vestido rasgado e das lágrimas derramadas. A jornada estava longe de terminar. A verdade que ninguém ousava falar finalmente veio à tona como um golpe silencioso que partiu o coração em 1000 pedaços. Foi o sogro quem telefonou, com a voz embargada e os olhos úmidos de quem carrega um segredo pesado demais para guardar. Karen, a mulher que todos conheciam como a mãe amorosa e respeitosa, estava lutando contra um tumor cerebral, uma sombra invisível que roubava lentamente sua sanidade e confundia seus pensamentos. O ato cruel que destruiu o vestido não fora fruto de maldade ou rancor, mas de uma mente perdida em meio à dor e ao medo. Ela recordava agora, com a clareza dolorosa de quem revê um filme trágico, os momentos em que Karen parecia distante, as falas desconexas, os olhares perdidos que eram, na verdade, ecos da doença avançando. O vestido que fora cortado em tiras não era um símbolo de traição, mas um grito silencioso de uma alma confusa tentando se agarrar ao que restava de sua identidade. A noiva leu, com as mãos trêmulas, o e-mail que Karen enviara em meio à confusão dos dias seguintes, uma carta que não pedia perdão, mas reconhecia a dor causada e admitia a incapacidade de controlar seus atos. Não havia súplica por esquecimento, nem exigência de desculpas. Havia apenas uma verdade nua e crua, e a aceitação da distância que talvez nunca pudesse ser transposta. Dentro dela, uma tempestade de emoções, tristeza profunda, raiva que se misturava à compaixão, a revolta pelo sonho destruído e a compaixão por quem estava sofrendo uma luta invisível. Perdoar parecia um desafio quase impossível, mas manter o ódio seria uma prisão ainda maior. Ela sentiu o peso de uma maturidade forçada,
A transformação que a dor impunha, aprender a amar mesmo quando o amor se apresenta na forma de fraqueza e doença. O sogro explicou que, durante o casamento, Karen não esteve presente porque precisava ser monitorada, pois sua condição tornava imprevisíveis seus comportamentos e sua segurança, assim como a dos outros. O marido e a noiva, unidos pela dor e pela esperança, decidiram seguir adiante, mantendo a porta aberta para um futuro onde talvez o perdão e a cura pudessem coexistir. Mas, naquele instante, enquanto o sol se punha no horizonte da pequena cidade, ela sabia que aquele dia marcava não apenas o início de uma vida a dois, mas também o começo de uma nova batalha, uma batalha contra o silêncio, o medo e o desconhecido. E assim, a história que parecia um simples conto de casamento tornou-se um profundo aprendizado sobre a fragilidade da vida, a força da empatia e a complexidade do amor que desafia até as maiores tempestades. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio pesado, onde o som das dúvidas e das mágoas ecoava mais alto que qualquer palavra dita. Ela sentava-se sozinha à beira da janela, observando o céu cinzento que parecia refletir o turbilhão dentro de si. Perdoar Karen era possível, ou aquela ferida aberta se tornaria uma cicatriz para sempre marcada em seu coração. As lembranças do vestido destruído vinham em ondas inesperadas, às vezes uma punhalada de raiva. Outras, uma saudade amarga do que poderia ter sido. A traição parecia clara, mas agora, sob a luz da verdade, ela via também a fragilidade de uma mulher perdida, vítima de uma doença que corroía sua mente e seu juízo. O amor que antes sentia como um laço seguro agora se enredava em sentimentos contraditórios, compaixão e ressentimento. Necessidade de distância e desejo de reconciliação. No fundo, ela sabia que o perdão não seria um ato simples ou imediato. Não era esquecer o passado, mas encontrar forças para seguir em frente sem carregar o peso da amargura. Era um processo de cura. Uma escolha diária entre manter o rancor ou abrir espaço para a empatia. E essa decisão não diminuía a dor nem apagava a injustiça, apenas permitia que a vida continuasse. Lee esteve ao seu lado em cada momento. Não como uma âncora que aprende, mas como uma luz que guia. Juntos, aprenderam que o amor verdadeiro também significa enfrentar as sombras, aceitar imperfeições e construir um futuro mesmo quando o passado insiste em sussurrar dúvidas. A relação com Karen, por enquanto, ficou suspensa em um limiar delicado. O pedido de desculpas, ainda que tardio e incompleto, abriu uma porta que talvez, com o tempo, pudesse ser atravessada, mas ela sabia que jamais seria a mesma pessoa de antes. Cresceu na dor, fortaleceu-se na adversidade e escolheu caminhar adiante, carregando cicatrizes que são, paradoxalmente, testemunhas da sua sobrevivência. Enquanto olhava para o horizonte daquela tarde silenciosa, sentiu que o verdadeiro casamento não começava na cerimónia, mas no compromisso consigo mesma, de amar, perdoar e, acima de tudo, ser fiel à própria verdade. E assim, entre perdão e cicatriz, ela encontrava a coragem de reescrever sua história, pronta para enfrentar o que viesse com o coração aberto e a alma mais forte do que nunca.